Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos aqui, irmãos, a nossa leitura bíblica diária dessa sexta-feira. Hoje nós iremos meditar o versículo de número 12. Esse versículo ele é muito complicado teologicamente. Existe muita discussão em volta desse versículo sobre essa questão da barganha entre Deus e o diabo. Nós já nos posicionamos nesse ponto e entendemos que não existe isso, não existe barganha. A história aqui contada, nós temos que lembrar o tempo que ela foi contada, o período dela, o período que isso foi escrito, é o primeiro livro da Bíblia, e ele está desligado, pelo menos esse princípio da história, esse começo da história, mas nós temos que lembrar que o livro de Jó é um livro poético. Então, é a filosofia discutida nesse livro é que nos é importante. Nem sempre a história, o fato acontecido tem importância, tem relevância. Não estou dizendo aqui que isso aqui não significa nada, não é isso. É que nem sempre tem a tamanha relevância. As ideias discutidas, os pensamentos ponderados é que são de fato importantes. Esse aqui é um livro poético e assim sendo, nós vamos daqui para frente nos aprofundar na filosofia do livro. Mas vamos ao versículo. Diz assim a palavra de Deus. Lembrando sempre, irmãos, que estamos estudando a lição de número 3, ok? Que será aplicada agora no próximo domingo, se Deus quiser, 9 horas da manhã, lá na igreja. Pois bem, versículo de número 12, capítulo 1 de Jó, que nos diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Esse trecho aqui, tudo quanto tem está na tua mão. Não podemos usar esse versículo, esse pedaço do versículo, para mencionar o versículo que está lá na frente, dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, que o mundo jaz no maligno, então por isso todas as coisas... Não é isso não, tá? Não é isso não. Esse mundo jaz no maligno hoje não era nos dias de Jó. Não era assim. É hoje. E aí, irmãos, nós temos que entender muito bem essa posição. O tema da leitura que o comentarista colocou é: Deus impõe limites a Satanás. Nós temos que entender essas condições. Não é Deus quem dá ambiente para Satanás trabalhar. Deus não combinou com Satanás o seguinte: olha só, Satanás, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar com aqueles que me querem, eu vou ficar com aqueles que querem ser meus amigos, eu vou ficar com aqueles que querem ser os meus chegados, Lembrando do pensamento de Satanás, que Deus é aquele que fica dando presentinho para as pessoas, para os homens, para esses homens ficarem bajulando ele. Não é desse jeito, não é assim que funciona, a gente já discutiu tudo isso. Mas também não é verdade que Deus pegou parte da terra, entregou para Satanás, e pegou parte da humanidade, deu para o diabo e ficou com parte da humanidade. Deus ficou com a igreja e o resto do mundo foi tudo entregue para Satanás. Não é verdade, não. Não é assim, não. Não é assim que funciona. Por que que o diabo hoje é o Deus desse século? Por que que o diabo hoje é o senhor do nosso mundo? Por que que o diabo hoje, ele é o dono do mundo humano? Porque os homens, lembra de João capítulo 1? Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E a luz resplandeceu nas trevas. E os homens não o quiseram. Os homens não quiseram saber. Quem é a luz? Jesus. Então os homens optaram por Satanás. Os homens escolheram a mentira.
Isso aqui é importante. Eu sempre lembro isso, irmãos, e eu não vou me cansar de falar isso, eu vou morrer falando isso. A nossa luta não é do bem contra o mal, é da verdade contra a mentira. O pai da mentira, que é Satanás, contra a verdade, que é a palavra de Deus. Então, o mundo preferiu a doce mentira do que a dura verdade. Os humanos, as pessoas, a gente percebe que ainda hoje, nos nossos dias, é assim, irmãos. O diabo só opera, só trabalha porque nós damos espaço para ele. O diabo só age porque nós abrimos as portas e permitimos que ele entre. Que ele entre na nossa casa, que ele entre na nossa família, que ele entre na nossa igreja. Existem púlpitos que são comandados por Satanás e não pelo Espírito Santo. Existem lares que são comandados por Satanás. Os homens abdicaram daquilo que Deus deu a eles, que é o poder de dominar, e entregaram para Satanás. Esse é o ponto. Então, o que acontece aqui nesse versículo é que o diabo já estava planejando a destruição de Jó. O diabo já estava arquitetando para atuar na vida de Jó. Hoje, ainda pior o nosso caso, porque é pior porque hoje ele é senhor do nosso mundo. Hoje ele é senhor do mundo em que vivemos. A grande diferença é que nós temos o Espírito Santo conosco. Então, irmãos, aqui já entramos no ponto em que o comentarista nos dá o tema da leitura. Quando ele diz o seguinte, que Deus impõe limites a Satanás. Satanás não é senhor da sua vontade, ele não faz o que ele quer, não. Não é assim que opera, não é assim que acontece. Satanás ele vai agindo até que. E esse até que é Deus se manifestar. Como que Deus vai se manifestar? Então Deus fica lá de cima assistindo Satanás operando e apagando fogueiras? Ou melhor, Deus combinou com Satanás, então Satanás é dono de parte do mundo e Deus é dono da outra parte do mundo? Irmãos, que Deus mais furreca é esse que as pessoas creem? Que Deus mais sensal, que Deus mais fajuto é esse que as pessoas acreditam? O nosso Deus é Senhor, Ele está assentado num trono. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não tem que barganhar nada com ninguém e muito menos ceder espaço para o diabo. O problema é que Deus está lutando pelo coração dos homens. E esses homens por quem Deus está lutando, esses homens eles preferem as trevas. Irmãos, nós preferimos o pecado. Nós preferimos estar afastado de Deus do que estar perto de Deus. Se o Espírito Santo não tivesse na nossa vida, nos ajudando, nos auxiliando, nos orientando e nos chamando a atenção, nós também vacilaríamos. E aí, coisa triste é quando a gente vê crentes, pessoas que acreditam no nome de Jesus, com medo de feitiçaria, com medo de bruxaria. E nada disso tem poder contra a vida dos que temem ao Senhor. Porque Deus impõe limites. Mas para Ele fazer isso, eu preciso dar espaço para Deus operar na minha vida. Eu preciso dar espaço para Deus agir na minha casa. A minha casa tem que ser um ambiente onde eu convido Deus para estar conosco, para estar comigo. A minha vida, eu tenho que abrir a porta para Deus e dizer, Senhor, entre. Senão, irmãos, não estaria escrito lá, eis que estou à porta e bato, e quem abrir a porta, não estaria escrito isso. E ele está falando isso para a igreja. Então, meus amados, que nós nos enfiemos, nos aprofundemos cada dia mais, cada vez mais dentro da presença do Senhor. E assim estaremos sempre guardados e escondidos na sua sombra. Amém? Deus vos abençoe. Fiquem em paz.